Momento de oração e reflexão com o pastor Wallace Oliveira. Muito bem, que Deus abençoe a vida de todos. Eu quero falar a respeito do que a gente mais tem visto nos últimos dias, sobre a pressão do ambiente, sobre a pressão espiritual. A gente sabe que no mundo espiritual, o mal não alivia para ninguém. O diabo, ele não faz acepção de pessoas. Esse aqui é pobre, eu vou atormentar mais. Esse aqui é rico, eu vou atormentar menos. Não existe isso. A gente sabe que tem muitas pessoas ricas dando cabo da sua própria vida. O que acontece é que essa pressão do ambiente, a gente até vê na Bíblia, em vários exemplos, vários textos, que eu vou citar alguns, fazem com que as pessoas vejam coisas que não existem. Cenários que levam a pessoa à ansiedade, levam a pessoa a tomar decisões precipitadas. Vou dar um pequeno exemplo da Bíblia muito conhecido, quando os apóstolos, os discípulos são soltos, e aquele carcereiro que estava responsável por eles queria dar cabo da própria vida, acreditando que eles tinham fugido, acreditando, pensando ele. Ou seja, não era nem algo que tinha acontecido, e mesmo que tivesse acontecido, mesmo que os discípulos tivessem fugido, não era um motivo para ele dar cabo da própria vida. Então a gente vê pessoas diante de cenários semelhantes nos dias de hoje. Aqui eu tenho um copo, e aqui ele tem a resiliência. Ele suporta uma certa pressão e depois ele volta ao seu estado natural. Ele tem uma resiliência, ele consegue resistir uma certa pressão e depois ele volta ao seu estado natural. Ou seja, tudo passa, tudo passa. Não há mal que dure para sempre. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existe a pressão do ambiente? Existe. Comprovado, tem vários testes, vários vídeos, inclusive na internet, que mostra isso. Um muito interessante é de uma professora que ela combina com os alunos. A pasta, eu não me lembro exatamente a cor, mas vocês vão entender. Ela pega uma pasta, por exemplo, vermelha, e diz que aquela pasta é azul. E ela combina com todos os alunos que a pasta é azul, embora todo mundo vê a cor vermelha da pasta. Aí nisso chega um aluno atrasado. Aí com os alunos que ela combinou, ela vai perguntando a cor da pasta. Fulano, que cor é essa pasta? Aí o aluno, combinado com ela, diz: a pasta é azul. Aí o outro, combinado: professor, essa pasta é azul. Aí pergunta para mais uma: e essa pasta é qual cor? A criança responde: azul. E quando pergunta ao que chegou atrasado, ele fica meio que sem graça e ele responde: professora, azul? Ou seja, como todos responderam azul, ele ficou sem graça de responder vermelho, embora ele estava vendo que a pasta era vermelha. E a gente vê muito isso. Pessoas tomando decisões, falando até fora dos seus princípios, fora do seu padrão, daquilo que acredita, diante da pressão do ambiente, do cenário. Quantas são as pessoas que estão pressionadas pelo emprego, pelo trabalho, sentem uma pressão por causa do casamento, da família. E qual é a solução? O que devemos fazer diante dessa pressão? Você acha que, se você se sente pressionado no seu serviço, você saindo desse trabalho, procurando um outro emprego, lá não vai existir pressão?
Se o seu casamento, sua família não está legal e você se sente pressionado, desiste da sua família, arrumando uma outra família, será que não vai haver pressão? Ou seja, não adianta fugir, não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta a gente fingir que não está vendo, fugir da realidade. A Bíblia diz algo muito bacana em 1 Pedro, capítulo 5, diz no versículo 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, nós temos que ter resistência. Pedir a Deus força. Pedir a Deus que nos dê resistência para que possamos, sim, de fato, vencermos essa pressão do ambiente. A pressão espiritual. A gente vê na Bíblia Elias, por exemplo, um grande profeta que havia vencido todos os inimigos, os profetas de Baal, mas se depara diante de conversas, falatórios, que permitiu que o medo entrasse. Chegou até ele que Jezabel queria matar os profetas e ele se esconde dentro de uma caverna, ou seja, um homem que venceu vários profetas de Baal fica dentro de uma caverna com medo de uma mulher. É isso que acontece quando nós deixamos de exercitar a fé. É como uma pessoa que malha, ela ganha resistência, mas se ela parar de se exercitar, ela volta ao sedentarismo como antes. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, como ser humano, ele veio aqui na terra, sofreu, sentiu tudo o que nós sentimos, medo, cansaço, chorou, sentiu tristeza, angústia, e ele sabe o que nós sentimos, o que nós passamos, e ele mesmo vai nos aperfeiçoar. Ou seja, o que significa aperfeiçoar? No sentido original, no grego, significa consertar. Ou seja, eu fiz um desenho, eu vou aperfeiçoar, ou seja, eu vou melhorar. O que Deus quer fazer é o seguinte, é consertar, é ajeitar, é aperfeiçoar para que possamos crescer e desenvolver. Em seguida, diz que ele vai firmar, ou seja, quantas são as pessoas que estão balanceadas, cambaleando, pensando em largar o emprego, pensando em largar a família, como se isso fosse uma solução, por causa da pressão do ambiente, por causa da pressão espiritual. São coisas diferentes. Entenda, a pressão faz a pessoa ver coisas que não existem. Volto a repetir, aquele carcereiro que ia dar cabo da própria vida, pensando que os discípulos haviam fugido. Ou seja, o patrão vai me mandar embora. O patrão não gosta de mim. Aí a pessoa vai lá, toma aquela atitude precipitada, depois ela se arrepende, larga a família e depois ela vê aquela família sendo reconstruída por outra pessoa e ela fica ali pensando, meu Deus, por que eu larguei a minha família? Por causa da pressão do ambiente, a pressão espiritual. Aí a Bíblia diz que Deus vai firmar, ou seja, vai nos dar equilíbrio, uma mente saudável, a pessoa estando equilibrada, a pessoa estando firmada, ela consegue ter uma vida mais saudável, ela consegue resistir à pressão do ambiente, ela consegue resistir à pressão espiritual. Até o Senhor Jesus pensou em desistir.
no Getsêmani, ele disse: Pai, todas as coisas te são possíveis, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Então, Deus vai aperfeiçoar, Deus vai firmar, Deus vai fortificar, ou seja, vai te dar forças, vigor. Sabe aquilo que eu quero fazer hoje e deixo para amanhã? Porque falta o quê? Força. Falta vigor. Deus vai fortificar. Deus vai te dar força para você resistir a essa pressão, para você fazer o que tem que ser feito, para que você possa dar a volta por cima. Também diz que Deus vai fundamentar. Isso daqui é muito forte, porque a gente sabe que nada fundamentado, alicerçado, estruturado, vinga. A pessoa pode construir um palácio, um castelo, mas se for sobre areia, na primeira tempestade, no primeiro vento, desaba. Então Deus quer fundamentar. Quantas pessoas conseguem abrir o próprio negócio? Ou seja, lutou muito para abrir, mas agora ela precisa lutar para manter. Quantas pessoas lutaram para casar, mas agora ela precisa lutar para manter o casamento. Ou seja, não é só conquistar, é lutar para manter a conquista. E para isto, nós precisamos estar aqui, fundamentados, alicerçados, estruturados, porque não é só conquistar, é manter a conquista. Então coloca essa palavra no seu coração. Seja forte. Peça a Deus para te dar força. Peça a Deus para te dar resistência, resiliência, para que você suporte a pressão. Não adianta. A pressão sempre vai existir. E Jesus, ele deixa bem claro aquele que está cansado, sobrecarregado, para que se achegue diante dele, que ele vai trazer o alívio. O fardo é leve, o jugo é suave. No mundo espiritual, se a pessoa não tiver ali a presença de Deus, tudo se torna pesado. A pessoa vai estar no jardim do Éden, vai estar no lugar de paz, mas ela vai se sentir como se estivesse na guerra. E aquele que está na guerra, mas tem uma saúde mental, tem ali a presença de Deus, ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir em paz. Vamos orar. E eu tenho a certeza que Deus vai trazer paz para a sua vida. Eu tenho a certeza que essa pressão que você está sentindo, Deus vai aliviar. Deus vai arrancar essa pressão. Tudo passa. Não tome nenhuma atitude precipitada. Não deixe o medo, a ansiedade falar mais alto. Vamos orar e Deus vai tirar esse peso espiritual, essa pressão, seja a pressão do ambiente ou seja a pressão espiritual. Deixa eu fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que assiste esse vídeo. Aonde chega esse vídeo, que chegue também a fé, a esperança, a paz, a cura, a saúde, meu Deus, a prosperidade. Que as bênçãos do Senhor alcance a vida de cada pessoa. Meu Deus, tem pessoas que estão no limite, estão sendo pressionadas, estão pensando em desistir, pensando em largar tudo, meu Deus. Mas eu te peço, não deixa, não permita com que essa pessoa desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua família. Por isso eu te peço que o Senhor possa revesti-la de força, de coragem, de ousadia.
que o Senhor possa nos aperfeiçoar, que o Senhor possa nos firmar, que o Senhor possa, meu Deus, nos equilibrar. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar resistência. Sim, meu Deus, eu te peço, como está escrito aqui, na tua palavra, fortifica, que possamos estar, meu Deus, fundamentados, possamos estar estruturados, alicerçados, meu Pai. Eu te peço, visita essa casa, visita esse trabalho, visita o local aonde essa pessoa está e tira toda a pressão. Meu Deus, tira toda a cegueira espiritual, tudo aquilo que cega, tudo aquilo que consome as energias, as forças, o vigor dessa pessoa e traz a paz, traz o alívio, traz o refrigério, meu Deus. Abençoa, que todos sejam sarados, sara a mente, sara o coração, que o teu poder alcance a vida de todos. Eu coloco, meu Deus, a vida de cada pessoa em tuas mãos, em um nome do Senhor Jesus. E você que crer, diga amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso canal, onde estaremos trazendo mensagens de fé, reflexão. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e naturalmente o seu nome vai estar gravado, onde eu estarei orando por você. Inclua o seu nome. Só de se inscrever, você já está passando a pertencer a esse grupo de oração, onde eu estarei orando pela sua vida e por toda a sua casa. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho a certeza que aonde chegar esse vídeo, também vai chegar a palavra de Deus. Tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.